Aleluia. Amém, meus irmãos, Pai do Senhor. Estamos aqui de volta com os nossos programas. Tivemos um intervalo aí por conta de viagens empresariais, né? Mas estamos aqui novamente firmes aqui no propósito que nós temos de trazer para os irmãos uma série sobre seitas e heresias. Para você que está chegando agora, que não acompanhou os nossos outros vídeos, sugiro que você acompanhe para você ter uma ideia do que já foi falado até aqui. Sou o Jones, sou coordenador do Ministério de Educação da nossa igreja, Educação, Cultura e Exegese, junto com o nosso irmão Rui. Bom, boa noite a todos, né? Como o Jones disse, estamos retornando às nossas atividades aqui. Esse é um projeto do coração de Deus para as nossas vidas e para a sua vida também, trazendo mais uma vez o esclarecimento de que nós não estamos aqui atacando religiões, mas estamos por meio dessa oportunidade que Deus nos deu de trazer esclarecimentos por meio da palavra para que você realmente exerça, né, e receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Amém. E como os irmãos sabem, a gente hoje vai fechar o nosso tema sobre as testemunhas de Jeová. Nós já gravamos ali uma série inteira, acredito que quase de 4 horas, né, Rui, sobre o mormonismo. Então a gente falou de toda a história, a gente falou dos principais pontos doutrinários e trouxe uma perspectiva a partir da Bíblia em relação a essas doutrinas. Na nossa primeira aula sobre as testemunhas de Jeová, a gente contou um pouco sobre a história, né, falando ali um pouco do seu fundador, da conexão inicial que havia entre ele e o adventismo ali, alguns contatos iniciais. E hoje nós vamos tocar especificamente no ponto das doutrinas. Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente fechar sobre esse assunto. A gente não vai trazer novamente aqui os pontos da história, até para a gente conseguir ganhar tempo aqui, mas o ponto doutrinário é muito importante. E por fim a gente vai trazer também para os irmãos um pouco sobre alguns acontecimentos ali que tornam, no mínimo, duvidosas as interpretações e a capacidade interpretativa que esses pais das testemunhas de Jeová tinham no seu princípio, né? Eu acredito que o principal ponto, que pegando na questão das testemunhas de Jeová, eu acredito que uma marca muito clara que eles têm é a questão do viés escatológico, né? Você sempre percebe que nas abordagens que eles fazem, naqueles panfletos que eles apresentam ali no porta a porta, geralmente você tem uma mensagem ali de novo céu e nova terra, você tem uma mensagem muito futurista. Sim. Né, em relação a essas coisas. E um dos principais pontos ali de toque doutrinário das testemunhas de Jeová, né, da sociedade Torre de Vigia, melhor dizendo, porque a gente sabe que as testemunhas de Jeová são a religião, entre aspas, né, são aquelas pessoas, os operadores. E a sociedade Torre de Vigia é como se fosse a cúpula, é o cérebro da organização. É de lá que vem as revistas, as doutrinas, o pensamento, o corpo governante. E a parte escatológica, eles sempre tiveram uma ênfase muito forte nisso, inicialmente através de profecias. Tem uma questão profética muito forte na história das testemunhas de Jeová. Eu, sinceramente, puxando da memória, não consigo pensar em outra que tenha uma linha tão forte. Acho que até o mormonismo a gente tinha um pouco disso, né? Foi comentado. Sim. Mas as testemunhas de Jeová descolam, né? É aquele... Na estatística seria chamado de outlier, né? Que ele é o ponto fora da curva. Então, em relação a esses pontos. Então, tiveram profecia de que Jesus voltaria em 1913. Tá, aí não deu certo. Aí depois foi 1914. Aí também não deu certo. Aí depois foi para 1925, 1946, eu acredito. Então, no mínimo ali, se a gente pegar a janela ali de 100 anos, de 1900 até 1999, a gente tem ali, no mínimo, umas 4 ou 5 datas para a volta de Jesus. Sim. Né? Com essas profecias. E a Bíblia é muito clara com relação a profecias. Ela é muito clara com relação àqueles que se apresentam como profetas. Né? Tem um texto que eu acho muito interessante, que é um texto que ele tá, acredito, eu tinha anotado aqui.
Ele é um texto que está em Deuteronômio 18:22. Eu queria ler esse texto. Ele é um texto clássico aqui a gente fala sobre esse assunto. 18:22. Cadê? Acho que o 18:21, ó. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando um profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder assim como ele profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenham temor dele. Não tenham temor dele. E é interessante que essa palavra significa, literalmente, tem aqui o hebraico, literalmente aquela questão de reverência e de dar crédito à palavra de alguém, né? Não é temer só de não tenha medo, mas é de você dar crédito àquilo que foi falado. Olha, porque você sabe, né? Quando Deus fala, você tem um temor porque você conhece o peso da palavra que está sendo dita e você conhece e você é reverente em relação àquele que falou. Então, quando um profeta ele profetiza algo, né, e isso não acontece conforme ele profetizou, a Bíblia está dando uma orientação muito clara aqui que é uma palavra que Deus não falou. Então, consequentemente, é um profeta que não deve ser temido, muito menos suas palavras reverenciadas. Infelizmente, aqui, quando a gente olha para a história das testemunhas de Jeová, isso acontece com muita frequência. São profecias que não acontecem, são palavras que realmente não se cumprem. E aí demonstra que, de fato, aqueles que diziam que estavam falando em nome do Senhor, de acordo com esse texto bíblico, não estariam de fato, né? Por conta desse critério. E o engraçado é que eles constroem toda essa religião, vou dizer assim, em cima de mentiras, em cima de promessas que não são cumpridas. Mesmo não sendo cumpridas, ainda continua naquele movimento de crescer, de crescer, de crescer e de se expandir e até se tornar essa igreja grande que a gente vê hoje com o Testemunho de Jeová. Enorme, enorme. Tem um poder de crescimento, né, muito grande. E às vezes você fica se perguntando, né, sobre essa eficácia evangelística que ele... evangelística, né, essa eficácia aí de levar a sua mensagem e esse poder de convencimento que coopera junto com eles, né? Mas com esse ponto a gente já derruba ali esse ministério profético de vários dos seus primeiros, né, sistematizadores, primeiros líderes ali. E acho que esse é um ponto chave quando a gente olha para a questão de doutrina escatológica, né? Doutrina escatológica aqui das Testemunhas de Jeová. Quando a gente olha, irmãos, a gente tem aqui, a gente selecionou, eu e o Rui, alguns pontos doutrinários, os mais importantes. Lógico, a gente sempre comenta, né, que não é o nosso intuito aqui ser exaustivo, né? Falar de tudo que pensa as Testemunhas de Jeová, não tem como, né? A gente pega os principais, né? Aquilo que a gente entende que são temas mais importantes à luz do Evangelho. E o primeiro ponto, eu acho que esse daqui é um dos mais característicos das Testemunhas de Jeová, é o que eles pensam a respeito de Jesus. Eu acho que esse é um ponto salvífico, né? A forma como eu enxergo a Jesus é uma questão salvífica, não tem para onde correr. E é uma questão que marca a doutrina deles, porque nós, né, cristãos evangélicos, nós acreditamos que Jesus ele é Deus, né? Então a ideia que a gente tem e que a Bíblia reforça e que você tem toda a patrística ali como testemunha desse pensamento, lógico, os pais sérios ali da patrística, né? De que Jesus de fato é Deus, né? Apesar de ter se feito carne ali, ser feito 100% homem na sua humanidade ali, mas ele na sua eternidade é Deus, né? Então é uma doutrina que é indiscutível dentro da igreja, no sentido de ser alterada. Não tem como eu mudar esse pensamento e continuar me considerando um cristão, né? E as Testemunhas de Jeová, elas adotam um pensamento de que Jesus, ele não é Deus. Ele tampouco ele é todo poderoso. Jesus ele seria
basicamente a primeira criatura criada por Deus, né? Ele é um ser criado. Ele não é Deus absoluto. Ele é um ser criado. É como se fosse ali, eu vi um texto esses dias, como se fosse ali um Deus de segunda categoria, Sim. né? É um Deus inferior. Eles não creem da forma como nós cremos, né? E é interessante quando você vai olhar a história. Deixa eu ver como é que eu entro nesse ponto. Quando você entra ali os primeiros 150 anos, vamos lá, depois de 100 depois de Cristo, né? Você tem ali a morte de João ali, entre 90 e 100 você tem a morte de João. João, ele é o último apóstolo, né? Todos os demais tinham já falecido. E aí você tem uma igreja que ela tá saindo ali de um embate muito forte com o gnosticismo, né? Que foi uma heresia, uma doutrina que quase matou ali a, a igreja naqueles dias. Ele sai desse embate. E os cristãos, eles tinham uma preocupação muito grande em relação a como eles preservariam a ideia de monoteísmo. Porque a gente sabe que, quando a gente olha para o Antigo Testamento, é uma ênfase recorrente de que Deus é único. Sim. Né? E aí, quando chega nesse segundo século depois de Cristo, tem uma preocupação muito grande. Poxa vida, nós cremos que Jesus é Deus, e nós cremos que o Pai é distinto de Cristo. Como é que a gente consegue conciliar isso a ponto de a gente não ser acusado de ser um politeísta, né? Uhum. E aí você tem de todas as discussões que aconteceram, não vou entrar aqui em detalhes, mas você tem um ramo que vai surgir dali, que eram chamados de os arianos. Qual foi a forma que esses arianos, daí dando origem ao arianismo, né? Aí aqui, irmão, não é ariano aquelas coisas fatídicas ali de 1945, não. É arianismo porque quem formulou a doutrina foi Ário, né? O nome do cara era Ário. A forma que eles encontraram de fazer isso foi: Jesus, ele não é Deus. Ele é chamado de Deus, mas de fato ele é como se fosse... É praticamente a doutrina da Testemunha de Jeová. É um Deus de segunda categoria, é um primogênito, é alguém que tem uma autoridade para se sobressair sobre os demais. Mas Deus em absoluto ele não é. Foi condenado, obviamente, como heresia na história da igreja. E aí as Testemunhas de Jeová resgatam esse pensamento, né? Diário. Por isso que a doutrina deles é muito similar, né, a isso. E aqui eles usam... Tem vários textos fora de contexto que eles usam. Ali tem um, por exemplo, que eles falam quando Jesus diz assim, acerca daquele dia... Vou parafrasear aqui, tá? Que eu não lembrei desses líderes. Mas nem o filho, nem os anjos, nem os homens sabem, apenas o Pai que está no céu é que sabe aquele dia. Aí eles dizem, tá vendo aqui? Jesus está dizendo que apenas o Pai sabe qual é o dia da sua vinda. Logo, ele não é Deus. Porque se ele fosse Deus, ele teria que saber. Aí tem outro texto que eles gostam de usar, que é um texto que diz assim, eu estou indo para o meu Pai e vosso Pai. Para o meu Deus e vosso Deus. Aí, tá vendo aqui? Jesus está dizendo. Então eles vão pegando esses textos, que obviamente é Jesus, é o homem falando ali, o homem Jesus falando ali, né? E eles usam isso como argumento para dizer que Jesus não é Deus, né? Eles têm um pavor de 1 de João 1. Eles têm um pavor, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eles têm um pavor enorme. Então, como é que quando a gente olha para a Bíblia, irmão, tem muito texto. Tem muito texto. Tem alguns textos aqui, daí, Rui. Se você quiser fazer alguma consideração sobre esse ponto, eu vou abrir aqui uns 2 textos aqui, só para deixar na agulha, para a gente trazer para os irmãos aqui como doutrina bíblica, né? Acho que seria até interessante para você que tem mais vontade assim, de se aprofundar. Nós vamos citar muitos versículos aqui, não vamos conseguir abrir todos, né? Mas seria muito interessante para você tomar nota e depois você procurar em casa com mais tempo esses versículos para que realmente você entenda, né, o que a gente está falando aqui e se aprofunde cada vez mais no conhecimento. Amém. Deixa eu ver. Tem vários textos aqui, eu vou pegar só alguns pra gente não...
não tomar muito tempo, mas tem um primeiro texto aqui que está em Tito capítulo 2, versículo 13, tá? Em Tito capítulo 2, versículo 13, fala assim, ó, aguardando, deixa eu ver se tem aqui o contexto, vou ler a partir do verso 11, para dizer que eu peguei texto fora de contexto, né? Pegar um mais próximo aqui do versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, né, que o calvinista já sofre aqui, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você vê que não é I do Salvador, é I, aditivo. Sim. Jesus Cristo, além de ser Salvador, ele é um grande Deus. Né? Então esse texto aqui é claríssimo. Né? A gente não tem muito o que discutir nesse versículo, porque você percebe que até na complementação ele fala o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, a evidência aqui, de fato, é Jesus Cristo. E Paulo, nessa carta, ele enfatiza que Jesus é Salvador, mas de fato também é Deus. Né? Então, é um texto que nós entendemos que corrobora a divindade de Jesus. Então, o segundo texto, que é em 2 Pedro, logo no comecinho, 2 Pedro 1. 2 Pedro 1. Aqui você percebe que é a perspectiva de dois apóstolos diferentes. Não é só Paulo que está dizendo isso, agora vai Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então você vê que é a mesma lógica, né? A mesma lógica. Então são textos que às vezes são tirados de canto, né? E aí entra aquela questão, né, que a gente estava conversando. A Sociedade Torre de Vigia, né, quando a gente pega ali aquela cúpula e tô vendo aqui para usar a palavra certa. A forma de comportamento que é pregada, né, a forma de viver que é pregada ali para as Testemunhas de Jeová, orienta que elas tenham uma certa abnegação de qualquer tipo de conteúdo que seja contrário à doutrina. Então, um exemplo, abra mão de qualquer pensamento, qualquer doutrina, qualquer ideia que seja contrária àquilo que nós, corpo governante, estamos trazendo para vocês. Né? Querendo ou não, isso deixa muito escasso o acesso das pessoas, praticamente nulo o acesso das pessoas, a contrapontos, a pensamentos diferentes. Você vê que tem uma ênfase também na ideia de que a interpretação bíblica correta é feita a partir do corpo governante. Então isso já tira do membro da organização, dessa religião, a capacidade de interpretar, dizer que eles podem interpretar corretamente. Então talvez se o cara ler um texto desse, ele vai dizer, não, senhor, eu estou interpretando errado. Eu tenho que seguir o que o corpo está ditando. Não, já vai entrar assim num negócio que, poxa vida, acho que minha mente está corrompida porque eu entendi esse texto de uma forma que difere daquilo que é pregado para mim. Então, assim, gera, querendo ou não, um tipo de prisão mental ali que a pessoa não consegue se sair muito. Então, para nós, obviamente, que a gente tem essa flexibilidade de saber sobre os dois mundos, a gente consegue perceber muito claro que não se sustenta por meio de texto simples assim, né? Mas para aqueles que estão lá, isso pode ser um tesouro escondido, né? Algo que se perdeu. Então, a gente tem esse texto, tem um texto de Mateus 28, 18, Jesus diz assim, todo poder e autoridade me é dada no céu e na terra. Né? Toda autoridade, na realidade. Deixa eu ler aqui o texto de Mateus 28, 18. Toda autoridade me é dada no céu e na terra. De Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos. Isso daqui é uma ideia de
a habilidade de alguém fazer aquilo que ele quer, né? A autoridade para fazer as coisas como ele bem entender, é uma liberdade de se fazer o que bem entender, né? Então Jesus recebe essa autoridade do Pai. A gente vê isso nas cartas de Paulo. Agora tem um aqui que eu acho muito interessante, que é uma profecia do Antigo Testamento. Você vê que o nome é Testemunhas de Jeová, né? Aí você tem, Rui, aí é salvo aquela do tetagrama, não, né? Tem salvo. Daqui a pouco você toca, por favor, porque Jeová, ele passou por algumas modificações para chegar nesse nome Jeová, né? Sim. Que basicamente remete àquele tetagrama que a gente tem no Antigo Testamento, que é YHWH, né? Acho que é Yud, Re, Vav, Re, se eu não estou enganado no hebraico. Então, o nome é Testemunho de Jeová. E tem um texto aqui, quando a gente olha, é Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Vai dizer o seguinte, ó. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Esse Senhor aqui, Senhor, é o tetagrama, né? Endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Então a gente tem aqui uma profecia: prepara o caminho do Senhor. E Senhor aqui é o tetagrama. Sim. Então, obviamente, é Jeová, né? É associado a Jeová. Quando a gente vai lá para Lucas 1,76, 1,76, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui é uma palavra para João Batista. João Batista. Diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Deixa eu ver aqui, só se não estou me confundindo. É, João Batista. Zacarias, ele fala, né? Tu, menino, falando para João Batista bebê, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará. E aqui tem o restante do texto. O que eu quero dizer com isso? Você tem no Antigo Testamento uma profecia clara dizendo: prepara os caminhos de Jeová. Prepara os caminhos daquele que tem o tetagrama. E você vê que Zacarias atribui a João Batista a tarefa de preparar esse caminho. Sim. E quem é que vem após João Batista? Jesus. Você vê que a profecia se completa e apresenta Cristo de fato como Deus. E para isso você vai em Mateus, você vai ali nos demais textos que falam sobre o ministério de João Batista, e você vê que em Mateus ele até fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e ele vai estruturando ali. Então, você vê que se a gente pegar o próprio nome da instituição, Testemunho de Jeová, a gente consegue demonstrar que Jeová recebe uma profecia que no Novo Testamento é cumprida em Cristo. Sim. Né? Então, assim, tem vários textos aqui, a gente não vai nem entrar em João 1, né? Eu acho que João 1 vale a gente dar... a gente entra aqui pra gente tocar num ponto. Mas são diversos textos aqui que eu acho que não tem como refutar, Rui. Não tem. Eu até tomei nota aqui de alguns versículos aqui para estar passando, em que Cristo é apresentado como Deus, Cristo é apresentado como Todo-Poderoso, esse de Mateus 28 e 18 que você leu, que Cristo é eterno, Cristo é o autor da criação. Então, se você quiser tomar nota, o Jones falou muito bem sobre João 1 e 1, mas também você pode encontrar em João 10, 30, 33, 38, João 14, do 9 ao 11, João 20, 28, Romanos 9, 5,
Colossenses 1:15, 2:9, Filipenses 2:6, Hebreus 1:3, 2 Coríntios 5:19, 1 Pedro 1:2, João 5:2, Isaías 9:6, que ele é apresentado como maravilhoso, como Pai da eternidade. E depois você vai encontrar também Cristo sendo poderoso, né? Cristo como poderoso, em Apocalipse 1:18. Né? Você vai encontrar Cristo como autor da criação em João 1:3, Colossenses 1:16, Hebreus 1:2, 10, Apocalipse 3:14. Então, para todas essas citações que eu dei aqui, você pode estar procurando em casa com mais calma e estar aprendendo mais do Senhor, como ele se apresenta. Amém. É isso. Então, todos esses textos aqui a gente não registrou todos, né? Se você for lendo aí o Novo Testamento aí de carreirinha, você vai ver que existe muito mais argumento para provar isso, né? E alguns deles por dedução lógica, né? Outros de forma clara ali, como de Tito, 2 Pedro, por exemplo, tem outro de Romanos também. Mas são diversos textos que corroboram de fato que Jesus, ele é Deus, né? E a gente tem o próprio Jesus falando da sua pré-existência como verbo, ele falando: o Pai que me enviou, o que vocês diriam se me vissem subir para o lugar onde eu estava antes de vir? Você entende? Então ele está falando de um ser pré-existente, ao Deus unigênito que está no seio do Pai. E ali a palavra é Deus mesmo, Deus unigênito que está no seio do Pai. Então tem muito versículo, tem muito texto que corrobora isso. Lógico que a gente está falando de Deus. Deus ele não cabe dentro da nossa teologia, né? Ele extrapola. A gente conhece aquilo que se pode conhecer. Algumas coisas a gente infere, a gente consegue ter uma noção ali, né, aproximada. Mas não tem como eu condensar teologicamente tudo sobre o Senhor, né? Porque senão ele não seria Deus. Amém? Então, a gente tem esse é o pensamento dele sobre Cristo. Tem algumas coisas que estão associadas a Jesus, que vale a gente citar também. As testemunhas de Jeová, né? Daí eu falar da Sociedade Torre de Vigia, eles pensam doutrinariamente que Jesus não ressuscita corporalmente. Ele não ressuscita corporalmente. Aqui eu não sei se você assistiu a primeira aula, você vai lembrar que a gente falou sobre aquela questão do problema deles com a vinda de Jesus. Você tinha ali 1870 a 75, se eu não estou enganado, não vou saber a data exata, mas tinha uma profecia de Jesus voltaria, né? A palavra do Novo Testamento para a volta de Jesus, vinda, é parousia. Essa palavra aparece umas 25 vezes no Novo Testamento. E ela é uma palavra que fala vinda, né? Parousia. Só que essa palavra parousia, ela também pode significar presença. Aí, astutamente, né? Como é que os caras fizeram? Chegou a data e Jesus não apareceu, né? Isso na época que o Russell, né, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, ele estava ali com outro amigo, acho que é aquele nome francês, né, que eu não vou lembrar agora. E aí chega na data, não acontece. Aí um dos assistentes desse amigo de Russell fala assim: poxa, mas vamos lá. A palavra parousia também pode significar presença. Então Cristo, ele não volta corporalmente, ele volta como presença neste mundo. Aí os caras já desencobram, já entram em outras linhas, né? Uhum. Aqui é algo parecido. Jesus não ressuscita corporalmente. E assim, Paulo, ele trata isso de uma forma tão pesada no Novo Testamento, na questão de ser incisivo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. De que me aproveita? Aí tinha um conceito ali de oração pelos mortos naquele contexto que ele escreveu. Se os mortos não ressuscitam, por que vocês oram aí? Né? Então eles acreditam que Cristo ressuscita em espírito, né? Não em corpo. E aí aqui você tem aqui é praticamente senso comum de tão claro que tá. Jesus ressuscita, você vê ele comendo.
Você vê ele chegando para Tomé e dizendo assim, ó Tomé, toca aqui na lateral. Vê, espírito não tem carne e osso. Você vê que era como se eu chegasse e dissesse assim, a Bíblia nunca falou que Jesus morreu na cruz. Aí você abre assim de forma fácil que uma criança abre e você vê lá. Ah, tá aqui dizendo que morreu na cruz, rapaz. Você entende? Acredito que eles podem ter essa flexibilidade de falar esse tipo de coisa, porque sabe que o pessoal não vai conferir. Né? Sabe que o pessoal não vai conferir. Mas aqui para nós, que somos instruídos na palavra, a gente percebe. Comia, bebia, tocava, tinha acesso ao material. Né? Você vê que ele pega o pão e parte. Né? Obviamente que era um corpo diferente. Né? Não é o nosso corpo aqui. Né? É um corpo diferente que tá todo mundo de porta fechada e ele aparece no meio. Né? Tá na mesa ali com os discípulos, que ele tava no caminho para Emaús, parte o pão e desaparece. Né? Então não é um corpo como o nosso, mas é corpo. Ressuscitou e tem ali as suas marcas. Tem até uma profecia, agora eu não vou saber se é em Zacarias. Não vou saber. Tem uma profecia que dá um foco nessa questão corporal de Jesus, mas não vou dizer aqui, posso falar errado. Mas enfim, você tem diversos textos aqui que provam essa ressurreição corporal e você tem uma apologética muito grande de Paulo no Novo Testamento corroborando isso, né? Da ressurreição corpórea de Cristo, até como esperança para a igreja. Sim. Né? Porque ele apresenta lá em 1 Coríntios a ordem da ressurreição, né, corporal, física, que a igreja vai ter, colocando Cristo como o primeiro. Ou seja, a ressurreição de Cristo é uma esperança para nós de que nós seremos ressuscitados e transformados também. Né? Então, se você tira isso, aí, amigo, você destrói uma boa parte aí da doutrina do Novo Testamento. Eu acho engraçado, se você me permite, tem um livro da Testemunha de Jeová que é intitulado Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra? Aí na página 143, verso 8 diz assim: então o que aconteceu ao corpo carnal de Jesus? Não encontraram os discípulos o seu túmulo vazio? Sim, porque Deus removeu o corpo de Jesus. Por que se fez Deus isso? Cumpriu-se o que havia sido escrito na Bíblia. Salmo 16:10 e Atos 2:31, que não tem nexo nenhum. Por isso Jeová achou por bom remover o corpo de Jesus, assim como fizera antes com o corpo de Moisés. Deuteronômio 34, 5 e 6. Também se o corpo tivesse ficado no túmulo, os discípulos de Jesus não poderiam ter entendido que ele havia sido ressuscitado, visto que naquela época não entendiam plenamente as coisas espirituais. Mas, visto que foi possível, o apóstolo Tomé pôr a sua mão no orifício ao lado de Jesus. Não mostra isso que Jesus ressuscitado no mesmo corpo que foi pregado na estaca? Não, pois Jesus simplesmente se materializou ou assumiu um corpo, que aqui a gente vai ver mais na frente aqui, corpo carnal, como os anjos haviam feito no passado, a fim de convencer Tomé quanto a quem ele era. Ele usou um corpo com marcas de ferimentos, tinha uma aparência ou parecia plenamente humano, capaz de comer e de beber, como haviam feito os anjos que Abraão certa vez recepcionou. Embora aparecesse a Tomé num corpo similar ao que ele fora morto, ele assumiu também corpos diferentes ao aparecer aos seus seguidores, de modo que Maria Madalena, de início, pensou que Jesus fosse um jardineiro. Em outras ocasiões, os seus discípulos não o reconheceram logo. Nesse caso, o que serviu para identificá-lo foi uma aparência não pessoal, mas alguma palavra ou ação que eles reconheceram. Acho que deve ter sido ali no caminho de Emaús. Sim. Por 40 dias após a sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos num corpo carnal. E em seguida, ele partiu para o céu.
Mas alguns podem perguntar, mas e os dois anjos presentes? Não disseram aos apóstolos que Cristo virá, assim da mesma maneira que observaste indo para o céu? Sim, disseram, mas note que disseram da mesma maneira, não no mesmo corpo. E qual foi a maneira da partida de Jesus? Foi quieta, sem exibição pública, apenas para os seus apóstolos, que souberam a respeito dela. O mundo não soube. Ou seja, na ideia deles, Jesus assumiu vários corpos diferentes. Para mim, isso aqui dá uma ideia, sei lá, de Jesus se apossou de um corpo para poder aparecer para fulano de tal. Cara. Esse tipo de argumento é um argumento falacioso. Porque tu percebe que eles têm uma premissa que eles não comprovam. Qual é a premissa que eles não comprovam? Que Jesus não ressuscitou corporalmente. Eles não comprovam essa premissa deles aí. E eles ficam dizendo o seguinte, você traz aqui, não, mas Jesus não foi tocado? Não, mas isso daí foi porque ele se materializou, se materializou, mas não era o corpo dele. Tá, mas ele não tá vazio? Não, mas foi porque o Pai tirou o corpo. Eles vão criando ali justificativas, mas não provam a premissa principal. Então eles ficam ali criando uma bombinha de fumaça, né? Que no final das contas eles ficam inventando, né? Interpretação que não sei de onde é que tiram esse tipo de coisa, né? Não sei de onde é que tiram. E colocam goela abaixo do pessoal. E aí não é só esses textos, né? Não é só esses textos, né? Você tem uma profecia do Antigo Testamento que fala: não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tem vários outros textos ali que comprovam de fato a ideia de que Cristo ressuscitaria, de que seria vivificado dentre os mortos. E o fato de não conhecer, obviamente o corpo de Cristo era um corpo diferente, né? Era um corpo diferente. Então, obviamente que ele podia mudar a sua forma, né? Quem sabe. Então, mas negar que ali era o corpo de Jesus, dizendo assim, não, mas Deus fez com ele assim como fez com Moisés. Tá, mas onde é que está escrito isso? Não tem. Você percebe que é uma ideia que não se sustenta e que é criada uma série de justificativas, mas a ideia em si eles não tratam. Por isso que é uma falácia, entende? É uma falácia. Então, se a gente tivesse tempo para falar a fundo todas essas coisas, são temas assim que dá vontade de você pegar assim, desde lá de Gênesis e trazendo assim, quebrando esses pontos. Mas, associado a Jesus também, irmãos, a gente tem uma outra doutrina aqui, Rui, deles, que eles afirmam, essa daqui é estranhíssima, eles afirmam que o sacrifício de Jesus, ele livra o ser humano apenas do pecado de Adão, né? Ou seja, é apenas aquela ofensa inicial ali feita por Adão e que passa a todos os homens, é só essa aqui que Cristo trata. As suas, aí você se vira, amigo. Tem um texto que mata isso. Tem um texto aqui. Aqui, para ficar mais claro, vou voltar aqui um ponto. Existe uma doutrina, irmão, que é aceita na igreja evangélica, no nosso pensamento, que é a doutrina do pecado original. Essa doutrina diz que o pecado de Adão, que Adão comete no Jardim do Éden, ele passa para todos os homens. Por isso que todos os homens, eles nascem com essa inclinação para o mal, porque eles já nascem afetados por aquilo que Adão cometeu, né? Então, essa é a ideia de pecado original. Por isso que nenhum homem sem Jesus Cristo pode ser salvo, né? Porque eles precisam do sacrifício de Jesus para que eles consigam obter perdão pelos seus pecados. Então, essa doutrina diz isso, que existe esse pecado, né? Existe essa inclinação natural para o mal, existe essa natureza que é passada hereditariamente de Adão para todos os homens. Mas só que você tem esse pecado de Adão, mas obviamente você tem como efeito também pecados que os seres humanos cometem por conta própria, né? Você não tem apenas o pecado de Adão, você tem o cara que é adúltero, o cara que, enfim, uma série de erros. O que eles dizem aqui é o seguinte: Jesus morre apenas para livrar desse primeiro pecado, que é o de Adão. Os demais que o camarada comete,
não está incluso dentro do sacrifício de Cristo, né? Então não é todos os pecados, é só um. E aí você tem um texto, você tem Isaías 53, né, que é o mais icônico, que tem os irmãos devem saber de cor, mas você tem Colossenses 2,13, Rui. Colossenses 2,13 diz assim, ó: e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida com ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos, não parcial. Todos os nossos delitos. Aí aqui você tem eu tenho a strong aqui, aí você tem a palavra grega significa inclui todas as formas de algo. Todo, coletivamente. Então, não é só um. Todo o pecado de Adão em nós, é todos os pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constavam de ordenança, aqui falando da interpretação mais comum, né, da lei, da nossa culpa perante ela. Mas você tem esse texto aqui que demonstra claramente que não foram apenas, não é apenas o pecado de Adão que é levado na cruz por Jesus. São todos os nossos delitos, todas as nossas falhas. E aqui delito, literalmente, né, paraptoma, significa deslize, desvio da verdade, desvio da justiça. É uma palavra que é usada para dizer toda conduta que não condiz com a verdade, né? Então, você tem esse texto que demonstra claramente que a ideia de Paulo e a ideia da igreja primitiva era que a morte de Cristo tinha pago por todo o preço, né? Pago por todo o preço. E tem até uma linguagem interessante, quando você olha Jesus na cruz, você tem aquela frase icônica, né? Tetelestai, que ele fala. E essa frase, está consumado, tem um contexto da época, uns tempos eu tinha visto sobre isso. No contexto da época, Rui, quando o camarada era preso, né? Ele era preso e tinha um escrito com todas as dívidas que ele... O Roberto aqui, ele matou, roubou, fez isso, tal. Tem a lista dos crimes do camarada. Isso diante do juiz, né? Daí assim, poxa, eu coloco o Roberto aí, desculpa o Roberto aqui, é um Roberto aqui hipotético, tá? Coloca o Roberto aí na cadeia, que essa crime aqui, essa pena aqui, vamos colocar 30 anos aqui pro Roberto. O Roberto vai pra cadeia. Passa 30 anos. O que acontece? O Roberto tem que ser solto, né? Sim. Pagou a dívida. Pagou a dívida. Pagou os seus crimes, né? Aí vai ser reinserido na sociedade. O que o juiz escrevia no documento? Tetelestai. Ou seja, o juiz escrevia naquilo que era a dívida do Roberto, o juiz colocava está pago, está consumado. Ou seja, o Roberto não deve mais nada. Então o Roberto pode sair livre. Você entende? Então a própria palavra já deduz, pelo contexto ali da época, que é o pagamento de todas as dívidas e crimes de uma pessoa. Não é o pagamento de uma. Não é o pagamento de uma partezinha, de uma parcela. É o pagamento de todas. Então, quando Cristo diz tetelestai, ele diz que tudo está pago. Ou seja, irmão, a gente não deve nada. Não existe resquício de condenação, resquício de culpa. Não existe, está tudo pago. E você dizer o contrário é você fazer como está sendo feito aqui nesse pensamento que é defendido por eles. Tu está limitando a obra de Cristo. Tu está tornando a obra de Cristo menos poderosa do que de fato ela é. Então, eles tiram Cristo do seu trono, limitam sua obra, ainda negam a sua ressurreição. Então é uma coisa que assim, não tem como sustentar que esse tipo de pensamento é evangelho. É qualquer outro tipo de coisa, né? É um pensamento de uma religião específica, mas se autodenominar cristão pensando dessa forma, não tem possibilidade à luz da Bíblia. São coisas assim meio que infundadas, porque diminui a pessoa de Cristo por meio desse pensamento, e acredito que algumas pessoas podem até discordar ou não conhecer isso, mas eles mesmos negam
que já estarem salvos. Por que eu estou falando isso? Quando eles falam sobre a questão dos 144 que vão ser salvos, ali há um limite, certo? E se você perguntar para qualquer um se eles estão dentro dos 144, eles não têm certeza se estão. Então nem eles mesmos têm certeza da salvação deles. Então para eles é mais fácil também não acreditar na salvação dos demais, já que eles não acreditam na deles. Bem... E é isso mesmo. Tem aqui uma doutrina. Aqui a gente fecha, irmão. A gente falou sobre o que eles pensam a respeito de Jesus. E a gente já conectou esses pontos, né? Ressurreição e a morte de Cristo. Saindo disso agora, a gente tem o que eles pensam a respeito de inferno. A gente falou na história, né? O Russell, que é o criador da Testemunha de Jeová, ele já tinha uma cisma muito grande com a doutrina do inferno. Ele já tinha um problema na época dele, né? Antes de criar a Testemunha de Jeová, ele já tinha um problema. Ele achava que era uma doutrina muito absurda alguém sofrer eternamente. Além dessa doutrina, e é o ponto que eu concordo com o Russell, ele também tinha um problema muito sério com a doutrina da predestinação, da luz reformada. Essa daí, rapaz, pra mim é uma abominação lógica. Mas a respeito do inferno, ele tinha esse viés, que ele dizia que o inferno, ele não se sustenta à luz da Bíblia por 4 razões, eu anotei aqui. Ele diz que está inteiramente fora das Escrituras, inteiramente fora. Ele diz que o inferno é irracional, que o inferno é contrário ao amor de Deus e que é repugnante à justiça. Então tem esses 4 pilares que eles creem, né? Então, o fundador já tinha esse problema. Como é que eles fazem com relação à pena dos ímpios? Né? Porque o ímpio vai ter que receber o castigo. Sim. Como é que eles fazem com isso? Eles creem numa doutrina que é chamada de aniquilacionismo, né? O nome atual, aniquilacionismo, que é uma ideia de que o castigo dos ímpios não é sofrer eternamente no inferno, né? Sofrer eternamente no lago de fogo. O castigo dos ímpios é serem totalmente destruídos, ou seja, Deus vai aniquilar. A pessoa vai deixar de existir. Não vai haver um sofrimento eterno, não vai haver um sofrimento ali consciente e perpétuo da pessoa num lugar. Ela vai ser simplesmente destruída, aniquilada, né? Mas isso assim, é até estranho essa defesa deles, porque logo no início da igreja, quando eles falam, eles predizem que Jesus vem, eles também colocam uma data em que haveria o sofrimento dos ímpios. Então foi uma coisa que ficou no passado. E as outras pessoas ímpias que nasceram desde essa data para cá não vão ter condenação? Então, assim, contraditório, né? Contraditório. É por isso que a doutrina deles, assim como a dos Mormons, se eu não estou enganado do número, a gente falou 3.000 alterações? Foi, 3.000 3.000 alterações no livro de Mormon, né? Então, eu ouvi um cara dizendo uma vez que religião, meu amigo, é um negócio é um negócio muito mutável. Os caras vão... A ciência vai avançando, né? A gente vai tendo os progressos, questionamentos vão sendo feitos e a galera vai se adaptando. Entende? A galera vai se adaptando. Então eles vão mudando. Pensamento. Não era bem assim que o outro falou, ele queria dizer isso. Aí o cara vai dando uma de camaleão teológico, né? Então ele vai mudando ali a sua forma de interpretar e dizer o que não disse, né? Então, tem esse pensamento que é contraditório por si próprio, que vem desde o fundador e que, obviamente, é contrário ao que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que os ímpios sofrerão eternamente. Você não... E sabe o que tem? Tem um texto aqui, eu tinha deixado separado, ó. Mateus 25, 45. 25, 46, desculpa. Deixa eu ver se o 45 tem alguma coisa. 46. Assim, ó. E irão estes, né, falando aqui de ímpios, irão estes para o castigo eterno. Castigo eterno. Essa palavra aqui, aioínios, que significa sem começo e sem fim. Então, ou seja, a própria palavra grega já demonstra que não é um negócio que não vai passar. Eles vão para o castigo eterno, né? O castigo eterno. Porém, os justos
para a vida eterna. Tu vê que ele está colocando dois destinos, e o ponto em comum entre esses dois destinos é a questão da eternidade. O justo, ele vai para uma vida eterna. Se o eterno aqui não significa eterno, logo eles vão ter que admitir que a vida que eles teriam, né, depois de mortos não era eterna também. Porque não tem como o castigo ser eterno. Mas na realidade essa não é eterno, não. E o justo da vida eterna ser ininterrupto. Sim. Entende? Então esse texto coloca justamente os dois no mesmo lado da balança para provar o seguinte: olha, enquanto os justos vão desfrutar de uma vida eterna com Deus, os ímpios vão vão sofrer um castigo eterno. Então não passa. Entendeu? Não passa. Tem um outro texto que eu tinha deixado aqui reservado. Eu acho que é Lucas 16, deixa eu dar uma olhada aqui. Lucas 16, verso 22. Deixa eu ver. Lucas 16, verso 22. Aqui é falando da parábola do rico e do Lázaro. Né? Parábola do rico e do Lázaro. Que já é conhecida, aconteceu que ao morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também um rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. A palavra tormentos aqui é literalmente aqui tortura, dores agudas, dores daqueles que sofreram no inferno depois da morte. Então não era um estado de apatia. Não é que o rico deixou de existir e não sentiu nada. Ele não tomou uma injeção letal, né? Ele está sofrendo aqui nesse lugar. Tormentos, ele viu, né? Tem um texto de Apocalipse também que fala que serão lançados no lago de fogo, sofrerão eternamente. Então, assim, por mais triste que seja, e de fato a gente não diz que é algo bonito isso daqui, porque a palavra diz que o inferno não foi feito para o homem, né? Foi feito para o diabo e para os seus anjos. Então, não é uma doutrina que a gente acha graça. Tá indo pro inferno. Não. A gente percebe que de fato vai ser um sofrimento muito intenso, além do que a gente consegue imaginar, né? Mas o inferno, ele glorifica a Deus, né? Ele glorifica a Deus, ele demonstra a justiça. Ele demonstra que Deus, ele não deixa as coisas impunes. Né? Deus não é um juiz que pode ser comprado, é um juiz que passa pano, é um juiz que deixa as coisas como estão. Ele é alguém que percebe tudo que acontece, e aqui você vê que a base do julgamento vai ser a justiça, justamente porque Deus pondera e sabe tudo que a pessoa fez em ato e em pensamento. Sim. Né? Em ato e em pensamento. Então, o castigo daqueles que não recebem a Cristo é justamente sofrer nesse lugar e ser atormentado, como o texto comenta. Então, por mais que o aniquilacionismo desse um conforto a mais para a consciência, esse não é o intuito do evangelho, né? Eu acho que o intuito do evangelho, enquanto a pessoa não está salva, é que ela tenha esse choque de realidade e saiba para onde é que ela está indo. Sim. Né? Por isso que o convencimento do Espírito é do pecado, da justiça e mais do que? Juízo. Do juízo. Então é um convencimento. Ele vai formar na mente da pessoa essa ideia. Para a pessoa dizer assim: poxa vida, pai. Pequei, Deus é justo. E por Deus ser justo, ele vai ter que me julgar. E com o fim do meu julgamento eu vou para tal canto. Entende? Então é a percepção que o Espírito traz para o ser humano em relação ao destino eterno. Então não se sustenta. Não. Amém. Temos aqui, acho que mais um aqui pra gente partir para o outro ponto aqui, fechar. A gente tem o que eles pensam sobre o Espírito Santo. Aqui é um problema também. Porque o que eles falam? Nós cremos que o Espírito Santo ele é Deus, né? É Deus. O Espírito Santo é Deus. Espírito de Deus, Espírito Santo. Espírito de Cristo, como também é chamado. E nós cremos que o Espírito Santo ele é uma pessoa.
né? Ele é uma pessoa. Só que as sociedades de Torre de Vigia e, por consequência, Testemunho de Jeová também pensam que o Espírito Santo ele não é Deus, né? E muito menos uma pessoa. Eles dizem que o Espírito Santo ele é apenas uma energia. Ele é uma força ativa de Deus. É uma coisa semelhante à eletricidade. Sabe? É como assim, vou dar um exemplo aqui bobo, tá? É como se Deus fosse Zeus e o Espírito Santo fosse só o raiozinho que tá ali, aquela energia que toca as coisas, sabe? Então não tem... É muito parecido com o pensamento, posso estar falando bobagem aqui, mas eu acho que o pensamento hindu, com a ideia de um Deus que não tem consciência, um Deus que não tem pessoalidade, sabe? Uhum. É só uma força que rege o universo. Aqui eles trazem essa ideia para o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele é somente essa força e que Deus ele não é onipresente. Mas que para Deus ficar ciente de todas as coisas, ou seja, se Deus não é onipresente, como é que Deus sabe do que está acontecendo lá no Japão agora? Aí eles argumentam que Deus usa a sua força que é impessoal para ficar sabendo tudo que acontece. Né? É o que eles escrevem aqui nesse mesmo livro que eu li para vocês. Poderá viver para sempre no paraíso na Terra? Na página 36. A usina elétrica está em um determinado lugar, mas a sua eletricidade é distribuída em toda uma região, fornecendo luz e energia. Com Deus é similar. Ele está nos céus, Isaías 57:15, Salmo 123:1, contudo o seu Espírito Santo, que é a sua invisível força ativa, pode ser sentido em toda parte, em todo o universo, por meio de seu Espírito Santo. Isso mesmo. Deus criou os céus e a terra por todas as coisas viventes, e para criar essas coisas, Deus não precisava estar presente em pessoa. Ele pode enviar o seu Espírito, a sua força ativa, para fazer o que ele quiser, e mesmo que ele esteja de longe. Que Deus maravilhoso! É o Deus que eles apresentam. É. Um Deus diferente, né? Sabe o que eles argumentam? Eles dizem assim, ó. Mas se o Espírito Santo é uma pessoa, como é que a Bíblia diz que nós podemos ser cheios dele? Argumento que eles trazem. Se é uma pessoa, por que a Bíblia diz que sejam cheios do Espírito Santo? Se ele é uma pessoa, como é que a Bíblia diz que ele pode ser derramado? Então, é o argumento que eles trazem. Só que tem um problema. Tem 2 Timóteo 4:6. 2 Timóteo 4:6 diz o seguinte. Cadê? Quanto a mim, aqui Paulo falando, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Só que essa palavra oferecido aqui, quando você vai puxar no original, Rui, ela significa derramado. Sim, Paulo foi derramado. Ou derramado. Tem até aqui, ó, uma figura de linguagem usada, alguém que é derramado numa morte violenta, o sangue derramado numa morte violenta pela causa de Deus, derramado. Então, é a mesma palavra que aparece com relação ao derramar do Espírito. Então, significa que Paulo não é uma pessoa? Você entende? É uma figura de linguagem, né? É uma figura para um oferecimento para algo. O Espírito Santo ser derramado sobre alguém é o Espírito Santo ser oferecido sobre alguém, né? Ser depositado em alguém. Aí tem essa ideia de derramado, né? É aquela questão, cara, às vezes conversando com um colega do trabalho, eu comento, cara, tem alguns pontos que a gente tem que entender quando a gente lida com a Bíblia. Primeiro de tudo, eu vou pegar aqui o texto de Timóteo. A gente está lidando com um texto aqui de 2000 anos. Já começa daí. 2000 anos. A gente está lidando com uma tradução. Ou seja, se é uma tradução, já se perde alguma coisa. Que eu estou pegando do grego e eu estou trazendo para o português. Então já tem coisa que fica pelo meio do caminho ali, né? Que você tem que conhecer o original para você saber. Além de ser uma tradução, eu tenho que entender que é uma tradução feita em um determinado período de tempo. Se tu pega uma tradução da Bíblia em português de 1800, tu vai ver lá um português muito diferente do que a gente usa hoje. Né? E às vezes tem até pessoa que cai nesse erro, né? A pessoa às vezes compra uma tradução da Bíblia
às vezes mais antigo, com um português um pouco diferente, ela fica ali com dificuldade para ler, né? Jactância, sabe o que é jactância? Chocarrice, parvoices. Então, você está lidando com tudo isso. Então, e além disso, você tem que entender que esse texto aqui foi escrito dentro de um contexto da época, por pessoas que não tinham a nossa cabeça, uma sociedade que não pensava como a gente pensava, que não tinha os mesmos padrões. Aí o camarada vai e ele pega a cabeça dele aqui do século XXI, no Brasil, português, e ele vai interpretar o texto de 2 Timóteo. Aí pega derramado aqui, então derramado é porque é colocado algo na cabeça da pessoa, é como se fosse um copo d'água. E na realidade tem forma de sair disso, como essa questão que a gente acabou de ler. Paulo não pegou Paulo, colocou num copinho e derramou, né? Ele estava derramando sua alma de se entregar por algo. Sim. Né? Então, e além disso, cara, tem tanto texto aqui. Você vê 1 Coríntios, ó. Aqui eu vou citar alguns textos que tiver aí, pode me cortar aqui pra... Tem um aqui de 1 Coríntios, quando a gente fala, né? O Espírito Santo não é uma... Quando eles falam... A gente não, quando eles, né? Eles falam do Espírito Santo não é uma pessoa. Tem um texto aqui, ó. 1 Coríntios 12, 11. Que é muito conhecido dos dons, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz, ou como quer, ou como deseja. Aqui é a ideia de um propósito, uma vontade, um afeto. Ou seja, o Espírito Santo distribui os dons de acordo com a sua vontade. Agora entra a questão: energia tem vontade? Entendeu? Aí eles poderiam argumentar: não, mas essa palavra aqui é porque está associada a Deus agindo por meio do Espírito. Tá, e será que Paulo não conseguiria colocar de forma clara? Deus distribuiu como quis através do seu Espírito Santo. Sim. É uma construção que você percebe muito no escrito de Paulo. Deus através de Jesus, Deus através do Espírito. Então, a ideia de vontade associada diretamente ao Espírito já é um indicativo de que ele tem uma vontade por conta própria. Tem Efésios 4:30. Efésios 4:30 vai dizer o seguinte. Efésios 4:30 fala o seguinte: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Energia se entristece? Não. E aí, assim, quando a gente vai arrumar algum fio em casa, alguma coisa assim, a energia vai dizer: eu tô triste porque tu cortou o fio. Não tem. Não tem. Então a energia não se entristece. Quem se entristece é uma pessoa, né? Então aqui tem esse texto também. Quando a gente olha lá em Atos 13:2, esse daqui é interessante demais. Ó. Atos 13:2. Ele fala o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. A energia fala? Não. A energia não fala. Disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Quem é que está falando aqui? O Espírito Santo. E ele tem vontade. Ele separou tem para ele. Que eu tenho chamado, separa para mim. Né? Aí você tem outros textos do Espírito Santo falando diretamente, o Espírito Santo chegando para Filipe e diz: te aproxima daquele carro ali. Aí o Filipe vai, se aproxima. Então, o livro de Atos demonstra claramente que o Espírito Santo, além de ter uma vontade, ele é o direcionador da igreja. Ele é aquele que orquestra todas as ações. Ele distribui os dons para cada um como quer. Ele harmoniza o corpo, ele distribui os ministérios, ele direciona as missões. Puxa vida, você vê Paulo dizendo assim: queríamos passar para tal lugar, mas o Espírito do Senhor não permitiu. Pronto, temos também o texto clássico aqui de quando Ananias e Safira mentem, que os discípulos vão lá e os apóstolos vão lá e falam: você mentiu não a homens, você mentiu a Deus. Está mentindo para o Espírito Santo. Então, assim, ele é esse que vai encher todas as coisas.
que vai direcionar todas as coisas, ele é o que vai orquestrar, ele vai ser aquele que de fato vai energizar os cristãos e vai direcionar e colocar cada um no ponto mais estratégico para ele. Então ele é o grande estrategista da igreja. Você entende? Ele é o grande estrategista da igreja, é ele que vai guiar para esse fim. Por isso que Jesus ele fala tanto para os discípulos ali em Atos 1, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto se revestir de poder. Eles precisavam do Espírito Santo para fazer o que tinham para fazer. Eles precisavam do poder dele, eles precisavam da direção dele, eles precisavam. Então, claramente, se olha, e aqui é uma questão tão clara que não precisa nem ficar citando milhares de textos. Claramente ele é uma pessoa, se expressa, fala, demonstra sentimento, demonstra vontade. Não é uma energia apática que Deus derrama sobre todo o universo, né? Então, acho que com isso, Rui, mais alguma consideração sobre as doutrinas? Acho que a gente chegou a cobrir bastante aqui. Amém. Então essas daqui, irmão, são todas como a gente falou, mas pelo menos as que a gente enxerga que são mais importantes, a gente trouxe aqui para os irmãos. E assim, se aprofunde em casa, se tiver interesse, né? Continue estudando, tem muito material na internet, tem muito livro sobre o assunto. Sempre válido enriquecer o conhecimento. Eu acho que, se você me permite, claro. Acho que tem duas partes aqui para falar sobre exclusivistas, né? Que eles são bem exclusivistas. Na Sentinela de 1º de outubro de 1994, na página 8, diz assim: todos que desejam entender a Bíblia devem reconhecer a grandemente diversificada sabedoria de Deus só por ser reconhecida através do canal de comunicação Jeová, o escravo, fiel e discreto. João 6,68, sem ligação alguma do texto que eles fazem a essa alusão. Aí, a Bíblia não pode ser entendida sem estar presente a organização visível de Jeová, que é o corpo, mas Jeová, Deus, proveu também a sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, que é composto por todos os ungidos com o Espírito para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. A menos que estejam em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida. Não importa quanto leiamos a Bíblia. Então a Bíblia não tem serventia alguma se não tiver eles. A fonte, como eu já acabei de citar para vocês, uma das características de uma seita é a questão de ser exclusivistas. Só eles têm a salvação. Então, quando você estiver escutando, de repente você ainda não entregou a sua vida a Jesus e você está escutando pessoas falar sobre a sua religião e somente aquela religião é a certa, é a única religião que tem uma ligação realmente com Deus, pode se afastar porque você está muito próximo de uma seita. Com certeza você não vai estar ouvindo o evangelho genuíno de Cristo. Como o Jones falou, nós falamos aqui sobre os mormons e sobre 3.000 alterações que se tiveram. Se a gente também for dar uma olhada aqui nos Testemunhos de Jeová, na tradução do Novo Mundo, você também vai ver inúmeras atualizações que se fizeram. Então, nós cremos que o evangelho ele não precisa dessa mutabilidade, não precisa estar com descobertas da ciência ou de qualquer outra novidade que esteja aparecendo no mundo. Ele precisa de uma atualização, como algumas pessoas estão defendendo ultimamente, né? Já tem algumas pessoas dizendo que a Bíblia daqui a alguns dias vai ser reescrita pelo ChatGPT. As pessoas querendo se adaptar não ao que a Bíblia diz, mas querendo que a Bíblia se adapte aos moldes mundanos que a gente tem visto hoje. Eu tenho visto inúmeros vídeos aí de pastores, né, ainda não entrando nesse termo de igreja inclusiva, mas que estão distorcendo a palavra. O pecado já não é mais pecado, e trazendo assim a forma exclusivista deles de dizer que somente eles têm a salvação. Então tenha muito cuidado.
salvação somente em Jesus Cristo, por meio da palavra não adulterada. É isso mesmo, Rui. E que interessante, irmão, quando a gente fala de seita, né? Geralmente é um termo que a gente usa quando a gente está lidando com grupos cristãos ou pseudos cristãos, né? Então é uma palavra onde a palavra seita se aplica, né? Porque a gente tem ali, foi como o Rui bem falou, nós somos a Assembleia de Deus das Nações. Mas em momento algum diz assim, se você quer ser salvo, só se você for da Assembleia de Deus das Nações. Se você é presbiteriano, você não vai para o céu. Se você é adventista, você não vai para o céu. Se você é... A gente não coloca a salvação restrita somente ao nosso meio, né? Sim. E quando se faz isso, como o Rui bem disse, é uma clara demonstração de que é uma seita que está sendo tratada ali, né? Uma seita que está se formando naquele lugar. Então, a salvação apenas em Jesus Cristo, através da sua obra e pela fé. Amém? Para encerrar, a gente tem aqui, irmãos, das Testemunhas de Jeová, eles, na história deles, eles tiveram contato ali, principalmente naquela questão que a gente falou agora há pouco, da parousia, Sim. que não, é presença. Tinha um texto grego, acho que é interlinear, não é interlinear, não vou lembrar agora, um texto grego que eles usavam, eu acho que eu tinha deixado aqui. Poxa, tanta coisa escrita que acabei não destacando. Mas nessa época ali do fundador, né, toda essa questão da parousia, eles lidaram com o material do Novo Testamento, uma tradução, né, do grego ali, que basicamente foi feita por um cara que não conhecia grego nem hebraico. Aí você imagina, o cara não conhecer grego e hebraico e o cara vai traduzir do grego e do hebraico, aí você já vê que já sai pérolas assim absurdas. E foi se passando o tempo, e como o texto original da Bíblia, como a gente acabou de ler aqui com vários materiais, com várias referências, não dá base para a doutrina das Testemunhas de Jeová, eles recorreram para um outro método. Então, eles pegaram esse material, esse manuscrito, essa tradução que esse cara tinha feito para o inglês, se eu não estou enganado, e eles usam como base, como uma Bíblia base. Só que essa versão da Bíblia que eles utilizam é uma versão absolutamente distorcida. Para você ter uma ideia, quando a gente lê num texto fiel ao original, João capítulo 1, verso 1, você vai ver, no princípio era o verbo, logos, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, e tem a continuação do texto. Então esse texto demonstra a divindade de Cristo. Na versão das Testemunhas de Jeová, você tem um cenário diferente. Na versão desse tem assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Ou seja, eles colocam esse incremento ali, esse artigo, e eles tiram Jesus da divindade e colocam ele como um Deus inferior, um Deus secundário, né? Então a Bíblia dele está cheia dessas alterações, porque essa é a única forma que tem para poder sustentar o que eles sustentam. Sim. Então não é difícil você estar discutindo com um deles, né? E na versão deles apareceu um texto diferente daquela que você está usando. Por quê? Porque tem esse problema aí de tradução que foi feito. Só que a tradução deles não se sustenta à luz dos manuscritos originais. É totalmente diferente. É um recorte, é uma modificação que eles fizeram no texto bíblico. E aqui eu destaquei, tem dois momentos muito interessantes na história das Testemunhas de Jeová, onde dois dos presidentes deles, né? Primeiro aqui o Russell e o segundo o Franz, eles foram para um tribunal. E nesse tribunal foi questionada a capacidade deles em relação a grego e hebraico, né? Criando uma nova doutrina, um novo pensamento, foi questionada a capacidade que eles tinham para fazer esses estudos, esses pensamentos. Tem o primeiro diálogo aqui eu vou ler o diálogo para você ver. Aqui é o diálogo do Russell, o fundador. Ele estava
esse diálogo foi uma transcrição que foi retirada do processo, né? E registra quando o advogado questiona Russell. O advogado pergunta assim para ele: o senhor conhece o alfabeto grego? Aí o Russell responde: sim, conheço. Aí o advogado vai e fala: o senhor poderia me dizer os nomes dessas letras se a visse? Provavelmente o advogado pegou um material, alguma coisa e mostrou: o senhor poderia me dizer que letras são essas? Aí o Russell responde: talvez algumas delas, talvez eu me enganasse com outras. Aí o advogado vai e responde: o senhor me poderia dizer os nomes dessas que estão no alto da página que eu tenho em mãos? Aí o Russell responde: bem, não sei se eu seria capaz. Aí o advogado vai e retruca: mas o senhor não conhece essas letras? Veja se as conhece. Aí o Russell vai tentar interpretar: meu caminho... igual quando você tá ali, o cara tem problema de vista, tá querendo ler aquela letrinha, né? Meu não sei o que, falando arrastada, o advogado vai e interrompe ele e diz assim: o senhor realmente conhece a língua grega? Aí o Russell vai e responde: não. Então, tá traduzindo uma Bíblia sem nenhum conhecimento. É claro que, por falta de conhecimento, ele pode colocar qualquer coisa que ele convenha. Qualquer coisa. É igual, é muito parecido com aquela do mormonismo. Sim. Que ele disse que era no idioma egípcio reformado. Egípcio reformado inventou ali qualquer coisa. Vai dizer que era o livro de Jacó, dando origem à Pérola de Grande Valor. Daí, no final das contas, não era nada de texto da história de Novo Mundo, não. Na verdade, era um texto, era um ritual de sepultamento dos egípcios. Aí você tem um segundo, aí morre o Russell, vem o Rutherford, se eu não tô enganado. Sim. Aí depois, acho que depois é o Franz, né? Se não tô enganado. Depois é o Franz, deixa eu ter aqui, eu tenho uma ordem aqui. Não, aí depois vem o Knorr, e depois vem o Frederick William Franz, que foi um quarto governante das Testemunhas de Jeová. Ele também foi pro tribunal, ele também foi questionado. Perguntam assim para ele: o senhor também se familiarizou com o idioma hebraico? Ele responde: sim. Portanto, tem... Aí quem está questionando pergunta a ele: portanto, tem instrumentos linguísticos substanciais à sua disposição, não é? Aí o Franz responde: sim, para o uso do meu trabalho bíblico. Aí o procurador vai e pergunta para ele: penso que o senhor é capaz de ler a seguir a Bíblia em hebraico, grego, latim, espanhol, português, alemão, francês. Aí o Franz vai e responde: sim. Aí o procurador vai e fala: o senhor mesmo lê e fala hebraico, não é verdade? Aí o Franz responde: eu não falo. Aí o procurador: não fala? Ele: não. Pode o senhor mesmo traduzir isto aqui para o hebraico? Aí ele deve ter mostrado também o negócio, tem a prova dos 9. Aí ele: o quê? Aí o procurador: este quarto versículo do 2º capítulo de Gênesis. A resposta: o que é que o senhor quer dizer aqui? Aí o procurador: não, essa parte aqui, ó, de Gênesis, no 4º versículo do 2º capítulo de Gênesis, mostrou. Aí parece que o Franz vai lá: o senhor quer dizer essa parte aqui? Aí o procurador vai e fala: sim, essa parte. Aí o Franz vai: não, eu não tentaria fazer isso. Então, cara, sim, não tem como. Não tem como. Aí você já vê que é uma tradução bíblica fajuta. Não tem substância para aquilo no idioma original. E felizmente é uma série de doutrinas que não se harmonizam com a Bíblia. Então, por isso, é uma doutrina que não pode ser enquadrada dentro daquilo que a gente chama de cristianismo. Então, acho que com isso, a gente conseguiu trazer aqui para os irmãos um panorama bem bacana em relação à história das Testemunhas de Jeová, suas principais doutrinas, desses diálogos que são bem interessantes, que são transcrições, ou seja, o áudio gravado e depois é transcrito aquele áudio ali da audiência. Então não foi alguém que escutou e escreveu, é realmente o que foi falado, que demonstra de fato que a história demonstra de fato que os líderes eram falsos profetas porque profetizavam e não aconteciam. É uma tradução cheia de adulterações, cheia de manipulações, cheia de mudanças.
são doutrinas que não têm nenhum tipo de sustentação teológica, então não tem como considerar isso como cristianismo, né? Eu acho que, por fim, é isso, né, Rui? Sim. Acho que foi bem completo, bem bacana esse trabalho. Mais uma vez falando que não é um ataque direto Sim, a todas as pessoas que fazem parte dessa religião, mas uma forma de esclarecimento por meio da palavra, né, para que você realmente chegue ao conhecimento Jesus Cristo, né, o nosso conhecimento total Jesus Cristo. Então, assim, mais uma vez agradecer a Deus a essa oportunidade, né, também ao Ministério do Jones, que me incluiu nesse trabalho. É um trabalho que eu sempre tive vontade de fazer, há mais de 20 anos, idealizando, e chegou o momento de Deus para a gente poder Amém. ajudar a igreja a conhecer mais sobre as seitas, as heresias que são propostas por ela, e quem sabe você, que até mesmo já encontrou Jesus e ainda não se sente bem fortalecido, pode encontrar ventos de seitas. Então, a partir desses estudos que estão sendo disponibilizados para vocês, vocês podem se edificar e conhecer mais e crescer mais na graça e no conhecimento de Cristo, para não ser levados por vãs filosofias ou até mesmo ventos doutrinários. Amém. Bem, então, Deus abençoe você que está em casa. A gente encerra aqui Testemunho de Jeová. Próxima aula a gente já vem com outro grupo que a gente vai lidar aqui. Então a gente ainda tem muito assunto para falar, a estrada ainda é longa, a gente vai falar de vários assuntos. Esperamos que vocês sejam edificados com isso. Amém? Deus abençoe sua casa, sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima aula. Até a próxima.